Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz para você, meu amigo, minha amiga, companheiro de todas as manhãs. Esse canal é o canal Madrugada com Deus. Já estive falando com o Senhor hoje pela madrugada, era 2 e pouca da manhã, apresentando minha vida, apresentando a sua vida, sua família, apresentando o nosso país. São 7 horas, deixa eu dar uma olhada aqui, certo? São 7 horas e 5 minutos. 7 horas, 5 minutos aqui na cidade maravilhosa de Campinas. Tempo gostoso, 17 graus aqui em Campinas, né? Pela previsão do tempo, nós vamos ter um dia ensolarado, tranquilo, frio, porém ensolarado. Vamos dar uma volta por aí afora. Vamos lá para Jacaraípe, Espírito Santo. 22 graus, dia ensolarado também. Tendência a alguma chuviscozinho. Governador Valadares, a cidade da minha mãezinha querida, Dona Amélia Maria Gama. 96 anos, glória a Deus. Um beijo no coração, minha mãe. Lá é 22 graus também, né? E agora, depois desse giro aí, poderia dar um giro maior, mas vamos ficar só por aí mesmo. Que eu quero falar um pouquinho contigo. Eu pedi orientação a Deus agora para fazer esse vídeo. Inclusive eu ia fazer no livro de Atos, porque eu estou fazendo acompanhamento estou fazendo leitura do livro de Atos, já estou no capítulo, estou meio atrasado, estou no capítulo 15. Hoje eu li o capítulo 14. Mas tem uma palavra que sempre Deus tem falado comigo, aonde eu vou nas igrejas, né? Eu sempre vou ali na Irmã Neuza, sempre gosto de ir na Deus e Amor orar, né? E Deus sempre tem falado comigo em Jeremias capítulo 33 e me leva ali para o versículo 3, né? Jeremias capítulo 33 fala sobre a restauração de Israel. É uma história bastante bonita. Jeremias pegou uma época bastante distorcida, mas ele mesmo assim, ele usado pelo Senhor, às vezes não querendo, porque tem texto que eu já li que Jeremias tenta sair fora, mas ele mesmo assim, ele fala, tem um versículo que eu não estou me lembrando agora, ele até fala que dá vontade de parar por causa da situação que vê, não vê resultado, mas o fogo que arde no coração dele, da chamada que ele tem, então ele vai falar e fazer aquilo que agrada e apraz a Deus, aquilo que Deus tem propósito na vida dele. Bom, se você quiser participar da oração, daqui a pouco nós vamos fazer aquela oração intercessória, aquela oração em prol da tua família, da minha família, em prol dos nossos projetos e planos, em prol daquilo que Deus ele tem nos direcionado, né? Vamos orar também por aqueles que estão encarcerados. Quando a gente fala encarcerados, irmão, às vezes a pessoa se volta lá para o presídio, né, de segurança máxima, ou presídio, cadeia, né? Mas quando nós falamos sobre essa palavra pequena, porém pesada, a gente coloca as drogas, a pessoa que é aprisionada pelas drogas, a pessoa que é aprisionada pelo alcoolismo,
Eu conheço jovens, meninas, moças, mulheres, senhoras jovens, colegas meus que até já trabalhou comigo, pessoas jovens que começa com aquele assunto, não, eu vou beber, eu bebo socialmente. Esse negócio de beber socialmente, irmãos, é um perigo. Isso acaba levando a pessoa para o alcoolismo, e a pessoa perde família, a pessoa perde o caráter, a pessoa perde a identidade. Desculpa aí. Nós vamos estar orando por essas pessoas, nós vamos estar orando para que Deus possa libertar essas pessoas, dar força a elas para largar, né? Porque não é fácil. Eu falo que não é fácil porque eu fui um alcoólatra, eu cheguei a usar droga há muitos, até mais ou menos uns 40 anos atrás, né, na cidade de Governador Valadares, mas Deus me libertou de tudo isso. Então, da mesma maneira que Deus me libertou, Ele pode libertar seu filho, sua filha, Ele pode libertar você mesmo, tá bom? Então, aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, eu vou ler desde o versículo 1, mas nós vamos fazer a menção do 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo... Jeremias estava encarcerado, Jeremias estava numa situação aos olhos de muito delicada, mas eu quero te dizer que mesmo a pessoa, estando profeta, estando passando pelo processo, Deus ainda fala com ele. Segundo, versículo 2, assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. E agora cadê o 3? Deixa eu procurar aqui. Clama a mim e responder-te-ei. Vou parar aqui, não vou dar continuidade não. Primeiro Deus, o versículo 1 fala sobre que Jeremias estava encarcerado, né? Ele estava ali no pátio da guarda, preso. Ele estava ali numa situação delicada, porque o povo, infelizmente, os Nabucodonosor da época, prendia mesmo, eles tinham uma inveja muito grande de Jeremias, eles tinham raiva, eles tinham ódio, a maioria tinha ódio e raiva, porque ninguém, querida, quer ouvir uma profecia falando das coisas que vai acontecer, de coisa ruim. E infelizmente hoje nós só vemos aí a maioria, eu creio que tem profetas conservadores que fala a verdade, que fala aquilo que Deus falou. Às vezes a pessoa está cheia de pecado, cheia de problema. Aí o profeta vai lá e fala assim, assim diz o Senhor, meu servo querido, eu sou contigo, olha, querido. Então tá cheio desse tipo de coisa. E Jeremias, como um profeta que falava aquilo que Deus mandava ele falar, e não aquilo que ele via da necessidade da pessoa, ou para abafar o ego da pessoa, não. De Jeremias falava aquilo que Deus mandava ele falar. Era correção em cima de correção. Palavra que ia destruir, palavra que ia acabar, palavra que ia fazer, palavra que ia acontecer. Se o povo de Israel não consertasse e vivesse atrás da idolatria, atrás da putaria, Deus ia tratar com eles, e assim era. Entendeu? Então esse é o princípio aqui, o início nosso falando a respeito do chamado de um profeta, um atalaia, uma pessoa que verdadeiramente tem compromisso com Deus, uma pessoa que não sai falando por aí tudo que ele quer falar da boca para fora às vezes, né? Às vezes ele sabe até da situação da pessoa, e aí vai falar. Eu sempre digo, irmãos,
Quem quer saber, estuda o que é revelação. Revelação é algo oculto. Revelação é algo que ninguém sabe, que somente Deus sabe. É algo que você entrou no teu quarto, veio um sentimento, um pensamento, veio algo no teu coração, na tua mente, veio no coração, alguma coisa que você ou quer fazer, ou quer tomar conhecimento, ou quer tomar uma decisão, e você não conta nem para o teu esposo, e nem o esposo para a esposa, nem para filho, nem para pastor, nem para ninguém. Você não conta para ninguém. Então, aí Deus, você vai talvez numa igreja, ou você vai num supermercado, ou você vai numa loja. Se Deus tiver de revelar e falar aquilo que você pensou, que Deus é contigo com aquele projeto que você tem no coração e quer fazer, Deus usa qualquer uma pessoa que está lá no shopping, que está lá no supermercado, que está ou lá na igreja, ou numa reunião de oração. Deus levanta uma pessoa e fala aquilo que você pensou no seu coração, que ninguém sabia, que você não falou para ninguém. Isso é revelação. É aquilo que é oculto, que ninguém sabe, somente o nosso Deus, que é soberano, eterno e fiel, entendeu? Então isso é revelação. Glória a Deus. Mas Jeremias, ele falava aquilo que Deus ordenava ele com respeito à situação de Israel. Israel estava no pecado, Israel vivia numa situação difícil, uma hora de pé, outra hora caído, uma hora de pé, outra hora caído, uma hora estava bem, uma hora largava os ídolos, outra hora largava as coisas erradas, as feitiçarias, bruxaria, outra largava aquilo e começava a adorar a Deus, né? Tem palavra que Deus, a gente nota quando você lê a palavra com dedicação, com atenção, geminando a palavra, aí você sente a tristeza do coração de Deus, de saber que Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que opera, Ele é o dono da vida, é Ele que dá o fôlego de vida, é Ele que tira o fôlego de vida, é Ele que faz, e vê uma pessoa que tem conhecimento dessa situação e vai acender uma vela para o santo fulano, que não é santo coisa nenhuma, para uma imagem que está lá, que não fala, que não vê, que não anda, fica lá empoeirado, essa pessoa não limpar, aquilo não, entendeu? Não tem nada, é um pedaço de pau, é um pedaço de gesso. Então o coração de Deus, ele fica triste. A gente vê isso na leitura da palavra quando a gente se fala a respeito. Mas a misericórdia de Deus, querida, é tão grande. O amor de Deus pela tua vida e pela minha vida é tão grande, que mesmo nós errando, mesmo a pessoa errando, e você se arrepende e retorna, Deus usa a misericórdia, a graça e a compaixão dele, restaura seus pecados, restaura sua vida de pobreza, de miséria espiritual e etc., e faz de você uma pessoa diferente para andar numa etapa de vida diferente, né? Não vê a cidade de Nínive? Cidade de Nínive, se você estudar, puxar aí no Google, história da cidade de Nínive, você vai ver cada atrocidade que o povo de Nínive fazia. Era coisas que eu não vou comentar aqui agora, porque o tempo é curto, eu não quero prolongar, coisas horrendas, coisas piores das piores que você pensa de atrocidade. Mas Deus levantou Jonas, Jonas foi lá, pregou com poucas palavras para Nínive arrepender, que a situação ia mudar. Deus não ia destruir o povo nem a cidade se ele se arrependesse. Foi poucas palavras.
Por isso que eu falo que eu estou falando no livro de Atos, hoje eu estou dando uma pausa. A pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo, cheia. Ser cheio do Espírito Santo é desvaziar do ego, do eu, desvaziar do orgulho, desvaziar do eu acho, eu penso, eu imagino, desvaziar de tudo e ser cheio do Espírito Santo. Aí ele é levado a levar uma palavra direta do coração de Deus, aquela palavra sai como flecha e ela acerta. Nínive acabou se arrependendo, Deus poupou a cidade de Nínive por causa da misericórdia e a compaixão de Deus. Então, quando Jeremias fala assim, clama a mim e responder-te-ei, Jeremias, ele tá falando para mim e para você, querido, para clamar. Se você puxar aí no dicionário essa palavra clamar, ela tem vários sentidos, né? Na teologia cristã, né? No hebraico, é uma palavra muito bonita. Quando Jeremias está falando para mim e para você para clamar, é porque certamente existe. Quando existe uma situação, quando existe um problema, quando existe um projeto que você quer fazer, o melhor caminho é clamar. Clamar é você buscar ao Senhor. Clamar é você se achegar, se prostrar, se reverenciar a esse Deus que tudo pode. É isso, aí você começa a falar com Deus, que tudo pode, que tudo faz, que direciona, que sabe o caminho que é certo, o caminho que é errado. Então, clamar é isso. Porque para Deus te responder, você tem que clamar. É isso que Jeremias está falando. Clama a mim, e aí tem uma vírgula, responder-te-ei. Como que Deus vai te responder se você não clama? É verdade. Como que Deus vai te responder se você não clama? Se você quer uma resposta de alguém, você tem que chegar para a pessoa, você tem que explicar aquilo que você tem uma certa confusão para a pessoa te responder alguma coisa. E Deus, nós temos que clamar a Ele dentro daquela situação, daquele problema, daquela dificuldade, que nós queremos que Deus responda a nós, não o homem. Porque existe situação, meu amigo, existe situação, olha, que nós falhamos de uma maneira, olha, não sei nem falar o tamanho do problema que nós causamos quando nós vamos falar coisas para alguém que não tem nada a ver, que não tem resposta dentro daquele assunto, daquela situação para nós. Porque tem conselhos, querido, tem conselhos que vai te levar a pior, tem conselhos que não vai te dar bem. Nós vemos a situação de Jeroboão. Jeroboão é filho oh meu Deus, esqueci o nome do homem lá, né? De Salomão. Jeroboão tomou o trono e foi pedir conselho aos anciãos, pessoas sábias, pessoas inteiradas, pessoas que têm experiência de vida sobre um certo assunto lá, e os anciãos deram um conselho a ele sábio, vindo de Deus, mas ele não satisfeito, ele foi aconselhar os jovens, não estou aqui falando mal de jovens, é porque às vezes certas pessoas não têm experiência, ele não tem uma espiritualidade para te dar conselho. E Jeroboão foi pedir o conselho dos jovens, os conselhos dos jovens deram para ele totalmente diferente, ele acatou o conselho dos jovens, e aí, que eram pessoas daquela época dele lá, gananciosa,
acabou a situação de Jeroboão ficando bem difícil. Então, certas coisas, é melhor você entrar no seu quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, ele que está em secreto te ouvirá e te recompensará. E aí você clama ao Senhor amanhã, depois, quantos dias for necessário, e Deus, ele vai te responder. A Bíblia está falando que ele vai responder. Eu tenho experiência disso. Eu peguei, já fiz campanha em cima desse versículo, entendeu? Depois, na semana, no decorrer da semana, eu vou dar continuidade nesse versículo. Aí Deus me respondeu, porque eu clamei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, fui clamando e estou clamando até hoje. Mesmo que ele me deu resposta, eu estou clamando. Então é isso que Deus quer fazer com a tua vida. Sobre sua saúde, sobre sua viagem, sobre sua empresa, sobre seu casamento, sobre sua vida emocional, sentimental. Deus vai te responder se você clamar a Ele. Clama a Ele, Ele vai te responder, e aí sim você vai poder tomar a atitude que Ele te direcionou, tá bom? Desvazia tua mente, né? Porque se você for clamar ao Senhor com a tua mente cheia de problema, de dificuldade, procura se desvaziar na hora que você estiver falando com Deus e foca somente naquilo que você quer ter a resposta. Foca naquilo. Não deixa sua mente desviar, não. Foca naquilo que você quer uma resposta de Deus, que Ele te responda. Clama a Ele, e Ele, aleluias, que não é surdo e nem é mudo, Ele vai te ouvir, vai falar. A palavra de Deus diz em Isaías 59, que Ele não é surdo, que Ele não é mudo e que as mãos dEle estão estendidas para te abençoar você. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar agora. Pai querido, Deus soberano, eu levanto minhas mãos sem ira e sem contenda nesta manhã de quinta-feira, dia 27 de agosto. Aleluias. Agradecendo ao Senhor pela noite que foi sustentada pelo Teu Espírito. Te agradecendo, Pai querido, por cada órgão, cada membro do meu corpo que funciona perfeitamente. Te agradecendo, Pai querido, pela chuva, pelo sol, pelo alimento, pelo tudo. E agora eu quero te pedir, Pai querido, por aquelas que estão encarcerados na face da terra. Vai de encontro às prostitutas que estão presos, afeminados, que estão presos pela máfia da prostituição. São obrigados a fazer coisas, Pai querido, que elas não querem. Salva, liberta e cura, dá um livramento a essas pessoas. Eu oro por aqueles que estão sendo levados pelo tribunal do crime. Esse povo que quer fazer justiça com as próprias mãos. Faz um milagre de libertação e cura na vida aquelas que estão sendo levadas pelo tribunal do crime, Pai. E liberta esse povo que é usado pelo tribunal do crime, essas facções. Pai querido, liberta o chefe, liberta os componentes, liberta esse povo, Pai. O Senhor tem palavra de libertação para eles. Liberta, Pai querido, aquele que tem espírito familiar de alcoolismo, que o pai bebia, a mãe bebia, hoje a pessoa está tomada por esse espírito familiar. Eu repreendo esse espírito familiar de alcoolismo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, esse espírito familiar das drogas, esse espírito de perturbação que tem na mente, esse espírito maligno que tem trago manipulado a mente da pessoa, colocado a pessoa em depressão, feito a pessoa sentir, Pai querido, paralisada, inútil, sem ação. Liberta, Pai querido, todas essas pessoas que estão encarceradas, que são levadas pela rua, vivem na sarjeta, vivem no manicômio, vivem no hospital. Pai, liberta das doenças, do câncer, dos nódulos, das doenças infecciosas. Traz libertação através desse vídeo, Pai querido, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo é o meu pedido para o Senhor
alcançar essa família, esse povo, nosso país. Senhor, que vamos ter eleição agora. Senhor, logo no próximo mês vamos ter eleição aí em outubro. Que o Senhor venha tomar controle, Pai querido, dessas urnas e não deixa que esses incircuncisos filisteus venha roubar nas urnas, mas que, ó Deus, aquele que é da vontade do Senhor, o Senhor escolher para o nosso país, que o Senhor faça, mas livra-nós do comunismo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Um abraço para você, para todas as pessoas. Um abraço, um beijo no coração aqui do irmão Leôncio Gama. Aleluias. E até o próximo vídeo.